Vamos falar agora sobre o desempenho do setor eletrometal mecânico diante dos desafios econômicos. Olha, no que não falta é desafio econômico nesse país. Né, Maurício Roça? Bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia a todos os ouvintes também aqui da Rádio Itaberá. Bom, Maurício, vamos lá, né? Qual é o desempenho do setor nesse momento? Então, o nosso setor ele é um setor bastante diversificado, né? O que é bom. Nós temos desde empresas que produzem bicicletas, empresas que produzem peças para máquinas do agronegócio, empresas que produzem para construção civil, por exemplo, para construção naval, para construção têxtil. Então, na verdade, todos os segmentos eles passam de alguma maneira pelo setor eletrometal mecânico que produz máquinas, equipamentos e soluções para os diversos setores da economia. Isso faz com que, na média geral, o nosso setor ele consiga atravessar os momentos de estabilidade econômica de certa forma um pouco mais estáveis. Nós temos empresas, obviamente, que dependendo do segmento estão passando por um momento mais difícil, outras que estão crescendo, apesar desse ano que é um ano desafiador, né? Há um desequilíbrio de segmentos, então, nesse caso. Tem algum segmento que sofre mais nesse momento? Eu diria que com a alta de juros, né, como nós estamos vivendo, a alta de juros no país e o limite de crédito, especialmente para compra de máquinas e equipamentos, as empresas que produzem bens como máquinas e equipamentos estão tendo mais dificuldade nesse momento no mercado, né? Não que o setor esteja parado, mas precisa de investimentos, né? Uma indústria precisa de investimento para comprar uma nova máquina. E aí, com as taxas de juros como estão nas alturas e com o crédito cada vez mais limitado, de fato dificultam que a economia gire, especialmente nesse segmento. E tem algum setor, né, algum segmento que está um pouco mais tranquilo, se é que a gente pode falar a palavra tranquilidade, né? Mas possa estar um pouco melhor no mercado nesse momento? Olha, hoje nós temos algumas empresas que estão trabalhando para a construção civil, que estão bem, a construção civil continua aquecida, né? E forte, né? Forte na cidade, então elas estão no momento melhor. Nós temos algumas empresas aí que, por exemplo, fornecem equipamentos para a área naval, que também a área naval está num momento bom. Então, nós temos alguns segmentos, sim, que estão bem, e especialmente as empresas que têm boa parte do seu faturamento no mercado externo, né? Hoje, mais do que nunca, é essencial que as empresas tenham também uma parte do seu faturamento no mercado externo. As empresas que dependem exclusivamente do mercado nacional, elas enfrentam as crises de uma maneira muito mais acentuada. E a guerra da taxação, né, iniciada pelos Estados Unidos, né, está impactando nesse setor, na nossa região? Olha, tá tudo muito incerto ainda, né? A gente sabe que provavelmente vão trazer grandes impactos para alguns setores, e isso provavelmente vai acontecer, mas como as próprias medidas adotadas pelo Trump, elas sofrem alterações quase que diárias. Num dia ele anuncia que o tarifaço vai ser de X% para determinado país, no outro dia ele volta atrás. Então eu acho que as economias ainda estão tentando entender o que isso vai de fato acontecer, quando vai acontecer, em que medida isso vai acontecer, e nesse momento a gente percebe ainda que, de forma prática, a gente não tem percebido ainda resultados tão sensíveis para as nossas indústrias, mas a gente sabe que algumas já estão sendo afetadas e outras provavelmente irão ser afetadas com o tarifaço. Pode abrir oportunidades para novos negócios com outros mercados, né, para as indústrias do Brasil? Pode, mas é um momento ainda que tem muito mais incerteza do que clareza em relação a isso. Na nossa região aqui, né, que o CIMEB está envolvido, são indústrias que importam mais ou que exportam mais? Então, nós temos, como todo o Brasil hoje, um nível de importação grande, né, por parte das empresas, até porque, dependendo do equipamento, hoje algumas matérias-primas elas basicamente só são produzidas fora do país, especialmente na China, em alguns outros países da Ásia, da Europa, do próprio Estados Unidos, mas nós temos também empresas que exportam. Eu diria que hoje
especialmente as médias e grandes empresas, elas têm um equilíbrio entre importação e exportação. Talvez o grande desafio seja em como levar o produto das pequenas, das microempresas para o mercado externo. Não que isso não aconteça, mas acontece em medida muito menor do que as médias, grandes empresas que têm departamentos estruturados focados no mercado externo, né? Maurício, eu diria que desequilíbrio econômico no Brasil é uma coisa natural, né? O empresário já nasce com isso, né? E vive eternamente o seu negócio com isso, né? O Brasil, para chegar a um equilíbrio econômico, é muito difícil e quando conquista, passa muito rápido, né? É o que todo empresário reclama, né? Como fazer um planejamento se tu não sabe como é que vai ser a economia amanhã. Agora, quando esse desequilíbrio vem de fora, sim, aí é um problema bem maior, né? Na verdade, no Brasil, não é só o problema da dúvida do que vai vir amanhã. No Brasil, nós temos a dúvida do que foi ontem, porque vira e mexe, os legisladores mexem, inclusive, com aquilo que já estava estabelecido e causam, muitas vezes, passivo para as indústrias. Então, nem o passado é certo no Brasil. Até o passado, ele é incerto. E, de fato, a gente vive numa instabilidade grande, especialmente porque o custo país é muito alto. É um absurdo esse custo país que nós temos. E aí, é necessário aumentar impostos, é necessário aumentar com tudo isso a própria taxa de juros, enfim. Hoje, se a gente observar agora, recentemente, o IOF, né, mais uma medida aí do governo para aumentar a arrecadação, porque ele não está dando conta do tamanho, da tamanha despesa que hoje o Estado gera para essa economia, para o país, e aí tem que aumentar impostos. E o IOF vai impactar, sem dúvida nenhuma, nos negócios, né, e também no consumidor final, porque é mais um imposto que está vindo. O governo fez tudo meio que na surdina, mas o fato é que o governo precisa de mais impostos para manter a máquina pública gigante, que é essa máquina pública ineficiente e absurda que o Brasil tem. E aí vem mais um problema, né, que eu considero que começam agora as discussões, que a gente sai da economia, entra na política, né? Podemos ir para um lado, podemos ir para o outro, começa toda aquela discussão, uma guerra entre governo, Senado e Câmara dos Deputados, até se chegar a uma conclusão. No meio disso tudo, o tempo vai passando e o empresário em dúvidas. Exatamente. Não sabe para onde essa carroça vai levar, né? E o problema no Brasil é que a cada 2 anos nós temos eleições, né? Além de serem caríssimas... Estão tentando acabar com isso, né? Mas tá difícil. Além de serem caríssimas, né? Porque olha a estrutura para fazer uma eleição, a cada 2 anos eleições, e aí a gente sabe que a cada 2 anos o país que já não anda de forma como deveria andar por parte dos legisladores, para, né? Então, ano que vem, eleição, sem dúvida nenhuma, 2026 tende a ser um ano desafiador, né? Em todos os sentidos, em todos os segmentos, né, por aquilo que falasse, uma guerra política que deve se intensificar aí nos próximos meses, especialmente em 2026, gerando uma série de incertezas, e quando tem incerteza, normalmente se investe menos no país, tanto investimentos locais quanto de fora do país, o que para a economia, o que faz com que essa roda, que é a economia, ela trave. Então nós, enquanto empresários, enquanto segmento empresarial, a gente tem olhado para 2026 com bastante preocupação, bastante cautela, porque nós temos certeza de que vai ser um ano bastante desafiador. Sem dúvida. E os empregos gerados pelo setor eletrometal mecânico aqui na região, como é que tem sido? Porque a gente ouve falar muito, né, divulgado inclusive pelo IBGE, que a taxa de desemprego cai. É uma realidade? Olha, no Brasil, de fato, a gente percebe que a taxa de desemprego está aparentemente estável, mas em Santa Catarina nós estamos vivendo em pleno emprego. Né? A taxa de desemprego em Santa Catarina, se no Brasil gira em torno de 7%, Santa Catarina está na faixa de 3,5% a 4%. É um estado diferenciado. É um estado diferenciado. O PIB do Brasil cresceu aí deve crescer em torno de 2%. Santa Catarina se fala em 5%, é o dobro do que deve crescer. E sim, hoje nós percebemos de modo geral de que falta mão de obra, de que nós poderíamos estar absorvendo muito mais pessoas para o mercado de trabalho. Mas aqui
eu entendo que nós temos dois desafios enormes. O primeiro deles é qualificação profissional, porque se ao mesmo tempo a gente tem pessoas desempregadas e nós temos vagas de emprego sobrando, é uma conta que não fecha. E muitas vezes essa conta não fecha porque falta qualificação profissional do trabalhador ou também do jovem que está entrando no mercado de trabalho e que não tem a mínima qualificação. Esse é um grande desafio. Nós precisamos investir muito em qualificação se quisermos sanar esse problema. E eu acho que um outro grande desafio que Santa Catarina, que o país vai ter, é qualificarmos pessoas para trabalharem numa indústria que cada vez mais vai estar conectada, cada vez mais vai ser inteligente. Hoje qualquer máquina, qualquer torno CNC, qualquer fresa, enfim, tem tecnologia embarcada. Se o trabalhador não tem o mínimo de conhecimento, ele vai ter dificuldade, inclusive, em executar aquilo que ele fazia há 20, 30 anos atrás. Porque as máquinas vão evoluindo e os profissionais que trabalham frente a essas máquinas precisam também evoluir no seu conhecimento. Eu acho que esse é um grande desafio para o país, né? E infelizmente se fala tão pouco em educação, tão pouco em qualificação profissional nesse Brasil. Nós temos feito um trabalho muito forte com o Senai, com a UFSC, com a FURB e outras instituições no sentido de tentar levar a qualificação profissional para aqueles que já estão trabalhando na indústria, mas para aqueles que precisam se qualificar para voltar ao mercado de trabalho ou para entrar no mercado de trabalho. Esse é o papel do sindicato. Esse é um dos papéis principais do CIMEB, sem dúvida nenhuma, e um dos principais desafios, porque não depende só do CIMEB. E nós entendemos de que isso precisa envolver tanto a iniciativa privada, quanto a iniciativa pública, quanto a própria sociedade civil. Então, é um conjunto aí onde os três atores precisam trabalhar juntos para que, de fato, a gente possa ter avanços na parte de educação. Se a gente for olhar nos países envolvidos, tudo começou pela educação. Hoje, no Brasil, quando se fala em corte nos gastos públicos, em vez de cortar na máquina pública, que está muito inchada, como a gente falou antes, se corta onde? Se corta na saúde, se corta na educação. Quer dizer, é mais ou menos cortar o próprio galho onde a gente está sentado, é o que o Brasil faz, infelizmente, há muito tempo. Isso precisa mudar urgentemente se nós quisermos olhar para frente e ter uma expectativa melhor em relação ao futuro do Brasil. Maurício, ontem o governador do estado passou aqui por Blumenau, né? E o pedido da cidade ao governo do estado foi investimento para o Distrito da Inovação. O sonho do desenvolvimento econômico aqui do município, né, desse projeto, que pretendem tirar do papel e ganhou o aval, pelo menos o aval do governo do estado, para investimento de cerca de 69 milhões na demarcação desse Distrito da Inovação. O que um Distrito da Inovação em Blumenau pode impactar no setor eletrometal mecânico? Hoje nós já temos o CIB, né, que é o Centro de Inovação aqui de Blumenau, e se a gente conseguir evoluir nesse sentido, eu acredito que sim, nós vamos ter ganhos não só no setor metal mecânico, mas em todo o segmento industrial, enfim, econômico de Blumenau, porque hoje, necessariamente, as empresas precisam investir em inovação. Né? Esse distrito de inovação ele precisa ser esse propulsor da inovação nas nossas indústrias. Se hoje nós continuarmos, as nossas indústrias continuarem fabricando exatamente do mesmo modo, os mesmos equipamentos que fabricavam há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, elas provavelmente serão engolidas em pouco tempo pelas novas tecnologias que vêm de outros países. Nós precisamos produzir mais com um custo menor. Nós precisamos ser mais competitivos e aí envolve toda a parte de inovação, envolve novas tecnologias, envolve infraestrutura, que o nosso país tem uma infraestrutura cara, envolve o custo país, que também é muito caro, mas nós precisamos ser competitivos, porque caso contrário nós vamos ter muita dificuldade de crescer. Né? Se a gente for olhar por como a China consegue trazer um produto aqui que custa metade do produto produzido no Brasil. Tem coisa errada aí, a carga tributária é muito pesada, o custo para Brasil é muito alto, e talvez nós também internamente precisamos rever se o nosso processo produtivo hoje ele está adequado em relação ao que tem de mais moderno no mundo. E eu acho que esse distrito ele precisa vir com esse foco.
levar a indústria, levar ao segmento econômico tecnologias que possibilitem a indústria a ser cada vez mais competitiva. E aí é extremamente importante que as nossas universidades elas participem ativamente disso. Né? Eu acho que um dos grandes desafios, e nós temos conseguido nos aproximar muito da academia, é a distância hoje que tem entre academia e setor produtivo. Né? Nos países desenvolvidos, a academia e o setor produtivo trabalham juntos. No Brasil, isso ainda é um grande desafio. Eu acho que em Blumenau nós estamos construindo um cenário diferente. Nós temos uma UFSC muito conectada com a indústria, a FURB que cada vez mais tem se conectado com a indústria, o próprio Senai que tem um foco na indústria. Então, quando nós conseguirmos desenvolver e aproximar a academia do setor produtivo, certamente nós vamos ter um ganho grande em termos de tecnologia, em termos de avanços na produtividade. É verdade, né? Inovação é muito importante, automação também é muito importante para o desenvolvimento e, sem dúvida nenhuma, a evolução da mão de obra também, né? Do conhecimento da mão de obra, que são os desafios aí futuros, né? Hoje não faz mais sentido um trabalhador ficar 8 horas por dia apertando um parafuso, né? Eu estou brincando. O trabalhador ele pode ser usado em coisas muito mais estratégicas e apertar um parafuso uma máquina pode fazer. Então eu acho que é nesse sentido que a gente precisa evoluir. Claro, muitas empresas têm evoluído muito nesse sentido, mas são os desafios que nós temos pela frente. Maurício, muitas vezes a gente ouviu falar que Blumenau mudou um pouco, né, a sua visão econômica, né, deixou de ser uma cidade industrial para ser uma cidade de serviços. Ainda há muito o que crescer em termos de indústria aqui em Blumenau. Blumenau ainda é um atrativo para novas indústrias ou para o desenvolvimento das indústrias? Olha, eu diria que aqui nós temos alguns desafios. Há uns 15 dias atrás, um pouco mais talvez, nós estivemos junto com o PEDEM, com o pessoal da governança do eixo eletrometal mecânico, visitando o Pirini Business Park em Joinville, que é algo fantástico. Hoje aquele centro empresarial. Um centro empresarial maravilhoso. Que é fantástico, que tem bancos lá dentro, tem academia lá dentro, tem centro de inovação lá dentro, quer dizer, é um ecossistema todo numa única área, que é algo fantástico. Trazendo para a realidade de Blumenau, nós temos alguns desafios. Primeiro, nós temos poucas áreas onde é possível instalar uma grande indústria. Em termos agora de terreno, né? Eu estou falando de área plana, área onde é possível construir uma grande indústria. Então, esse é um primeiro ponto e um primeiro desafio. O município precisa, e nós, como setor metal mecânico, temos defendido isso, de que o município precisa estabelecer áreas no seu código né, de desenvolvimento econômico, enfim, urbano, para a indústria. Porque, caso contrário, daqui a pouco nós não vamos ter áreas onde as empresas possam se instalar. E aí a gente vai, sentido Blumenau, a 101, por exemplo, a gente vê aqueles grandes terrenos, né, ao lado da 101, da 470, duplicada agora, terras enormes onde é possível instalar grandes empresas. Em Blumenau, com poucas opções, e se nós perdermos essas poucas opções que temos, nós vamos ter muita dificuldade de atrair novas indústrias para cá. Sem dúvida nenhuma, correndo o risco, inclusive, de perder algumas que estão aqui para outras cidades. Né? Eu me lembro de um passado onde se falava de um centro industrial na Itopava Central. Mas o caos que está hoje, a situação de infraestrutura lá, evita qualquer possibilidade disso acontecer, né? Até porque já virou uma área mais residencial do que propriamente dita industrial, como nos anos passados se previa. Na verdade, nós defendemos não uma área industrial, nós defendemos uma área empresarial, entendendo todo esse ecossistema. Tem indústria, é importante ter indústria, é importante ter empresas, por exemplo, na área de transporte, para escoar a produção, é importante, por que não, ter uma faculdade lá dentro, enfim. Mas o que está se trazendo é outro ponto extremamente importante, né? Hoje nós estamos com uma dificuldade, Itopava Central especialmente, em termos de logística, em termos de infraestrutura viária, né? Blumenau trava, e aí nós temos um problema muito sério. A continuidade da Via Expressa, há quantos anos ela está parada? Né? Ela começa em lugar nenhum e termina em nenhum lugar, porque eles asfaltaram ali, sei lá, 2, 3 quilômetros, mas não tem nada que ligue a essa parte asfaltada e não tem um viaduto pronto que
leve para algum lugar. Então, um investimento alto que foi feito há alguns anos que está ali literalmente parado, não servindo para absolutamente nada. Investimentos que, se formos olhar, deve ser de alguns milhões de reais. Uma obra de mais de 12 anos que sequer a gente conseguiu evoluir em 3, 4 quilômetros. Então, esse é o problema da infraestrutura de Blumenau, a dificuldade da gente avançar. Nós temos a Pedro Zimmermann, que está em projeto de ser também reurbanizada, né, duplicada, e que é importante, mas quando vamos ter isso na prática? Projeto, ótimo, é importante ter projetos, porque qualquer obra nasce projeto. Mas se ficarmos só no projeto, vão passar mais 10 anos e a gente vai continuar com o mesmo caos em termos de infraestrutura que temos hoje em Blumenau. Bom, vamos falar um pouco sobre a Arena de Negócios, que chega à 4ª edição, que vai ser realizada 7 e 8 de julho, né? O que está previsto nesse evento? Qual é a programação? Qual é a expectativa do CIMEB? Então, a Arena Negócios está indo para a 4ª edição. As 2 primeiras edições elas foram feitas lá no Centro Empresarial de Blumenau. A gente teve nas 2 primeiras edições em torno de 20 expositores, em torno de 175 participantes. Ano passado nós levamos para um centro de eventos aqui de Blumenau, dobramos o número de expositores, foram praticamente 40 expositores no ano passado, 350 empresas participando do evento, e esse ano nós estamos levando para a Vila Germânica, para o pavilhão 4 da Vila Germânica, estamos com mais de 70 expositores e a nossa expectativa é de levar aproximadamente 500 empresas para participar desse evento. Ele é um evento focado na cadeia produtiva do setor eletrometal mecânico. Então, toda empresa, prestadora de serviços, tanto fornecedora quanto potencial cliente do setor eletrometal mecânico, está convidada para participar desse evento que tem como foco principal negócios, geração de negócios. Nós vamos ter no dia 7, por exemplo, uma sessão de negócios. No dia 8, nós vamos ter a rodada de negócios, que a nossa rodada de negócios ela é bastante dinâmica, onde cada um que participa do evento, além de ele receber um caderno de oportunidades com todas as empresas que estão participando do evento, ele pode marcar conversas individuais com as empresas que ele tem desejo de conversar. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, eu quero vender para a Autona. Eu posso me inscrever para participar do evento, para participar da rodada de negócios, e lá eu tenho a oportunidade de marcar uma reunião exclusiva e individual com a Autona para conversar sobre negócios. Enfim, então nós vamos ter ali, nós já temos empresas confirmadas como a Air Liquide, que fornece gases para a indústria, como a ArcelorMittal, que fornece matéria-prima no aço, nós temos Inox Brasil, que fornece inox, enfim. Então nós temos várias empresas que fornecem matéria-prima, que fornecem insumos para a indústria. Nós temos várias indústrias confirmadas como expositoras, como o Grupo Autona, Selgron e várias outras empresas que também, a Ártico, que estão participando, empresas na área de serviço que também estão participando como expositoras, como por exemplo a SKA e outras empresas na área de software, na área de soluções para a indústria. Essas são algumas das empresas que estarão expondo durante o evento, mas nós vamos ter uma série de outras empresas que vão participar do evento, visitando, claro, os nossos expositores, participando dos espaços de network que nós vamos ter e especialmente da sessão de negócios e da rodada de negócios. Dias 7 e 8 de julho, setor 4 do Parque Vila Germânica. Exatamente. Esse evento ele não é aberto ao público em geral. Ele é um evento focado em PJ, focado em empresas. Então, você que tem uma empresa que presta serviço, que é cliente, por exemplo, tem uma construtora e que quer fazer contato com outros potenciais fornecedores de estrutura metálica, por exemplo, de esquadria, por exemplo, você que tem um negócio na área têxtil, mas quer conhecer empresas que podem fornecer máquinas, soluções, equipamentos para o teu setor, esse é um excelente lugar para participar e fazer conexões, fazer negócios. A Arena Negócios, que no dia 7 abre às 17 horas e vai até às 22 horas, e no dia 8 de julho abre às 13 horas e vai até às 21 horas no pavilhão 4 da Vila Germânica. As inscrições, elas precisam ser feitas de forma antecipada.
Tem custo, Maurício? Nós temos um valor simbólico de R$ 25 para quem é associado para participar do evento e R$ 50 para quem não é associado para participar do evento. Tá certo. Maurício Roça, obrigado pela tua participação aqui nessa manhã. Eu posso só deixar aqui o meu telefone e um contato? Bom, quem tiver interesse em conhecer mais da Arena Negócios, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, é o 479-8496-1673. O site do CIMEB é o CIMEB, com 3 M's, de metalúrgico, mecânico e material, cimeb.com.br, lá vai ter mais informações do evento e estamos à disposição de todos que tiverem interesse em conhecer um pouco mais da Arena Negócios 2025. Que vai ser dia 7 e 8 de julho, setor 4 do Parque Vila Germânica. Obrigado pela participação, Maurício. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo bate-papo, estamos sempre à disposição. Maurício Roça, gerente executivo do CIMEB, que é o Sindicato Patronal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico, conversou aqui com a gente.